Hoje, vamos compartilhar a palavra de Deus com um sermão intitulado O Lindo Amor Fraternal. Já que muitos membros novos se juntaram a nós e as Siões ao redor do mundo estão cheias de novos membros, eu acho que é o momento de termos, acima de tudo, um lindo amor fraternal. O que a Bíblia diz sobre o amor fraternal? E que tipo de amor fraternal Deus quer que tenhamos nesta época? Vejamos a primeira epístola de Pedro e vamos aprender a vontade de Deus sobre isso. Capítulo 1, versículo 22. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A Bíblia nos ensina a nos amar de coração e ser atenciosos uns com os outros. Pessoas dos 175 países estão vindo para Sião. Consequentemente, os seus idiomas, culturas e ambientes são diferentes. Através dessa diversidade, Deus nos desperta para sermos um. Todo ano, a Mãe Celestial continua nos ensinando sobre o amor fraternal, dizendo: completem a obra do Evangelho com uma linda união. Sem uma linda união, harmonia e consideração entre os irmãos e irmãs, nunca completaremos o Evangelho. Lembrando disso, vamos para o Evangelho de João, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nos 66 livros da Bíblia, Deus mencionou que o amor é o que há de mais fundamental. Deus veio à Terra e foi crucificado por causa dos nossos pecados. Ele carregou todos os pecados do mundo. Em uma palavra, tudo isso pode ser chamado de amor. O povo de Sião que segue a Deus deve se assemelhar a Deus. Se eles não forem atenciosos uns com os outros e não souberem como ser unidos, então eles não podem cumprir o novo mandamento, ou seja, a nova aliança que Deus nos dá. A Coreia e os Estados Unidos estão longes um do outro. A Coreia fica no extremo oriente. E os Estados Unidos é um país localizado mais ao ocidente. Se você sair da Coreia e for aos Estados Unidos, poderá não notar uma diferença no começo. Porém, conforme você passa a viver sua vida lá, sua perspectiva inicial começa a mudar. Aqui é diferente em muitos aspectos. Até o jeito que as pessoas pensam é drasticamente diferente. Nos livros coreanos, onde aparece o ponto principal, geralmente é no fim. No coreano, precisamos esperar, ouvir o fim da frase. Mas no inglês, podemos saber o ponto principal desde o começo. Então, você precisa prestar atenção apenas no começo. A parte mais importante está no começo da frase. Mas em coreano, a parte mais importante está no final. Inclusive, além desse pequeno exemplo, há muitas outras diferenças em nossas vidas. Há muitas diferenças. Eu citei apenas alguns exemplos, mas, na verdade, há muitas outras diferenças.
Mesmo que olhemos para a mesma coisa, já que a nossa cultura, criação e ambiente são diferentes, as nossas opiniões também são diferentes. Eu posso considerar uma coisa como algo muito importante, mas outra pessoa pode considerar como algo comum. Já que o que consideramos como importante é diferente, nossos pontos de vista também são diferentes. Cada um pode apontar coisas diferentes, dizendo que isso é importante e que aquilo é mais importante. Por isso, precisamos ceder um pouco uns aos outros e dar o braço a torcer sobre nossas opiniões e insistências. Quando cedemos aos outros, a igreja pode operar graciosamente. Caso contrário, não poderemos completar a obra do Evangelho. É por isso que a Bíblia menciona o amor tantas vezes. Deus nos deu isso como mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Jesus Cristo nos amou tanto, que Ele até mesmo morreu na cruz por nós, mesmo que sejamos pecadores. Se Cristo tivesse se sacrificado por nós, por sermos pessoas justas e boas, então poderíamos encontrar outro caso como esse no mundo. Mas enquanto éramos terríveis pecadores, Deus veio à Terra para nos salvar. Quando pensarmos no nobre amor de Deus, toda a família de Sião será capaz de se unir em harmonia como um indivíduo só. Há muitas outras diferenças entre o Oriente e o Ocidente, em pontos de vista e pensamentos. Mesmo que eu ache algo importante, eles não acham o mesmo. Ao contrário, eles acham que outra coisa é mais importante. Deus nos ordenou amar para que os membros que vivem em diferentes países do mundo, com diferentes culturas, pudessem se tornar um só. Vamos ver a Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 9, e aprender mais sobre o amor fraternal. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E façam o quê? Preferindo-vos em honra uns aos outros. Versículo 11. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Esse mandamento também é dado por Deus, assim como aquele escrito no Evangelho de João, capítulo 13. Podemos achar que os mandamentos de Deus são limitados a guardar o sábado e a Páscoa. Mas todas as palavras de Deus contidas na Bíblia são os mandamentos de Deus. Na Epístola aos Romanos, capítulo 13, versículo 8, fala sobre o amor fraternal. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo, o que tem feito? Tem cumprido a lei. Em um mundo onde entendemos corretamente a cada um e entendemos o amor fraternal, não há inimigos. Versículo 9. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e, se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É impossível que alguém que tenha amor assassine, furte, roube ou machuque os outros por benefício próprio. O amor inclui todos os mandamentos de Deus. Vamos ver o versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que, qual é o cumprimento da lei? O cumprimento da lei é o amor. Para cumprir a lei que Deus deu para a humanidade, o elemento mais necessário é o amor. A igreja que tem muito amor
pode cumprir a obra do Evangelho sem dificuldade. É cheia de carinho, porque Deus está sempre nessa igreja. Os membros são devotos e sabem como se sacrificar pelos outros. Eles são pacientes, mesmo em situações inconvenientes. Mas em um lugar onde não há amor, as pessoas falam sobre suas próprias inconveniências, sofrimentos e dificuldades. Em um lugar assim, elas não se consideram. Que momento difícil aquela pessoa deve estar passando. Quão doloroso deve ser para ele. Por isso, hoje, através da Bíblia, Deus diz a todos os filhos de Sião: o amor não pratica o mal contra o próximo. O amor não machuca o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Hoje, nós estamos com a nossa família espiritual. Quando vocês se encontrarem com a sua família física mais tarde, por favor, deem muito amor a eles. Especialmente na igreja, toda a família de Sião, com certeza, deve amar uns aos outros e colocar esses ensinamentos em prática. Vejamos a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver o quê? Se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Mesmo que eu diga algo, tudo soará sem sentido. A Bíblia diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. A não ser que tenhamos amor em nossas palavras, elas serão sem sentido. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver o quê? Se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver de novo, se não tiver o quê? Amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deus listou todas essas virtudes para que o povo celestial possa colocar o amor em prática. Todos esses ensinamentos contêm a vontade de Deus, que é: amem-se e unam-se uns com os outros. Vejamos a Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Todas as palavras aqui também significam que devemos amar uns aos outros, certo? Vamos ver a Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou. Como Deus nos amou? Fomos expulsos à terra e destinados a morrer por causa dos nossos graves pecados que cometemos no céu. Deus veio à terra, tendo piedade dos pecadores, e carregou todos os nossos pecados sem hesitar ser sacrificado na cruz. Ele não passou toda a sua vida carregando os nossos pecados? E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave.
Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque, por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois, outrora, erais trevas, porém, agora, sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Os filhos da luz devem permanecer no amor e se unir em amor. Tudo isso é possível porque nos parecemos com quem? Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 1 diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Vamos viver nossa vida da maneira que Deus nos mostrou. Nosso caráter, natureza e estilo de vida, com o qual estamos acostumados, vieram do que aprendemos nesse mundo. Vivendo dessa forma, aprendemos o oposto dos ensinamentos de Deus. De agora em diante, a quem encontrarmos, vamos ter piedade das pessoas do mundo e amar os nossos irmãos e irmãs. Não importa quem nos veja, deve ser dito sobre nós: já que vocês frequentam a Igreja de Deus, vocês são cheios de amor e atenção pelos outros. Quando ouvirmos essas palavras, não seremos achados dignos de ser chamados de verdadeiros filhos de Deus, vivendo em sociedade? Tudo bem perder um pouco das coisas da terra, mas nunca devemos perder nem a menor das coisas do céu. Amando os irmãos e as irmãs de todo o coração, em obediência ao mandamento de Deus, vamos acumular muitas bênçãos celestiais. Vejamos a Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, o que deve estar acima de tudo, esteja o amor. Quando você perdoar alguém, não se detenha em nada, mas coloque o amor além de todas essas virtudes, que é o vínculo da perfeição. Vamos continuar no versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Não importa em que situação estamos, vamos pensar no lugar da outra pessoa. Encorajar e perdoar uns aos outros, ser unidos e dar graças. Deus nos ensina tudo isso através de muitas palavras contidas na Bíblia. Cada um dos filhos de Deus deve obedecer completamente todos esses mandamentos. Viver esse tipo de vida é o padrão de toda a família celestial. Por todas as situações difíceis e desfavoráveis que vocês enfrentarão enquanto guardam os mandamentos de Deus, vocês serão recompensados 1000 ou 10.000 vezes mais. Vamos refletir sobre o caso de Jó. Quão graciosamente e sinceramente Jó viveu enquanto obedecia à vontade de Deus?
Mesmo que Satanás, o diabo, impedisse e perturbasse Jó, ele guardou a sua integridade diante das provas até o fim. Depois disso, Deus restaurou tudo o que ele tinha perdido e o abençoou 2 vezes mais do que antes. Nós podemos aprender isso através do livro de Jó. Se vivermos dessa forma, seremos chamados de tolos. Mesmo que possamos ser tratados dessa forma enquanto vivemos no mundo, Deus e os anjos no céu irão nos confortar, dizendo: você realmente se arrependeu dos seus pecados. Quando formos ao céu, Deus nos dará as maiores bênçãos. Mesmo que ainda nos falte para alcançar o nível que Deus espera, devemos continuar nos esforçando cada vez mais. Já que essas palavras e mandamentos vieram de Deus, não devemos obedecê-los? Espero que possamos nos tornar o sal e a luz do mundo, para que, como filhos de Deus, possamos purificar esse mundo. Vamos ver a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 8. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que diz estar na verdade, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. Versículo 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmãos e irmãs, se vivemos seguindo o novo mandamento, essa é a vida que segue a nova aliança. Devemos amar uns aos outros. Esse é o ensinamento de Deus. Mesmo que outros percam a calma, é-nos dito para amá-los. Quão difícil é colocar esse ensinamento em prática? Como membros de Sião, que andam em direção ao eterno reino dos céus, enquanto carregam suas cruzes, devemos continuar agradecendo, mesmo em situações desfavoráveis. Também devemos ser atenciosos uns aos outros. As pessoas do mundo nos elogiam pela nossa maneira de viver. As doutrinas e os ensinamentos da Igreja de Deus são diferentes dos ensinamentos do mundo. Não sabemos muito sobre eles, mas todos os membros da Igreja parecem agradáveis e gentis. A gentileza deles pode ser vista em seus rostos e é evidente em suas obras. Hoje em dia, podemos sempre ouvir nossos vizinhos dizendo essas coisas. Isso não é verdade somente aqui, mas em todos os países também. Não importa em qual região do mundo a nossa Igreja de Deus esteja, ela brilha intensamente. Precisamos, pouco a pouco, colocar os ensinamentos de Deus em prática. 1 vez hoje, 2 vezes amanhã e 3 vezes depois de amanhã. Todos os filhos de Sião devem mudar, dia após dia, em filhos da luz. Deus nos amou tanto que Ele veio à terra, deixando o seu trono no céu para trás. Ele carregou todos os nossos pecados, suportando o sofrimento da cruz em nosso lugar. Já que Deus demonstrou seu amor por nós dessa maneira, todos os filhos de Sião devem seguir seus exemplos. Como eu disse antes, um chefe mal-humorado ofereceu uma bebida para o nosso irmão durante um jantar da empresa. Mas o nosso irmão educadamente recusou, dizendo: eu vou para a igreja, não bebo álcool. Quando a sua oferta não foi aceita, o chefe deu-lhe um tapa. Isso foi injusto e inapropriado. Não foi porque ele tinha feito algo errado. Ele não podia mais ficar naquele lugar, então ele voltou para casa e pensou: eu devo continuar trabalhando nessa empresa? Ele desesperadamente quis pedir demissão na mesma hora. Por outro lado, considerando que os ensinamentos de Deus existem, ele pensou muito sobre isso várias e várias vezes. Quando Jesus injustamente passou pelo sofrimento da crucificação, quanto mais injusto e doloroso deve ter sido para ele. Então, como cristão, é certo que eu faça isso,
porque levei um tapa uma vez? Pensando dessa forma, depois de ficar em casa por alguns dias, ele chegou a uma conclusão. Enquanto isso, a empresa reuniu um comitê disciplinar para lidar com o chefe, que estava prestes a perder o seu emprego, porque ele tinha sido violento com um dos seus subordinados. Depois de descobrir isso, o nosso irmão foi para o trabalho e tomou a dianteira em salvar o seu chefe. Eu sou o subordinado dele e eu não o obedeci e rejeitei a sua oferta. Então, se houve algum erro, fui eu que errei, não ele. Nosso irmão se dirigiu a cada membro do comitê disciplinar e pediu a eles: por favor, não o demitam. Será uma grande perda para a nossa empresa. Ele é muito competente. No final, o chefe foi absolvido pelo comitê disciplinar e pôde continuar trabalhando lá. O chefe pensou consigo: esse tipo de pessoa realmente existe no mundo? Seria natural que ele mostrasse sua raiva e prestasse queixa sobre mim por causa do tapa. Em vez disso, ele se esforçou para que eu não fosse demitido. Se eu fosse ele, poderia fazer o mesmo? Ele tentou entender como era possível que seu subordinado fizesse isso. Eventualmente, ele soube que era porque o subordinado seguia os ensinamentos de Deus. Mesmo que o chefe nunca tivesse ido a uma igreja antes, ele finalmente conheceu a Deus graças ao seu subordinado. Mais tarde, ele confessou que tinha começado a crer em Deus. Há muitas pessoas que não podem suportar quando elas enfrentam até mesmo uma pequena situação injusta, seja na igreja ou na sociedade. Como Jesus foi tratado de forma falsa e injusta? Nós, pecadores, merecemos a crucificação. Mas Jesus, que não tinha pecado, carregou o peso da cruz em nosso lugar e suportou toda a ridicularização e escárnio das pessoas. Eles até cuspiram, bateram nele com seus punhos e o esbofetearam no rosto. Ele teve que passar pela crucificação enquanto ouvia muitos insultos. Como deve ter sido muito mais doloroso do que o meu sofrimento atual. Pensando em Deus, ele voltou a si. A princípio, nosso irmão só pensava no comportamento irracional de seu chefe e o considerava como intolerável. Mas quando ele pensou em Jesus, ele disse para si mesmo: um mero tapa é nada. Jesus não passou por aflições piores, mesmo que ele não tenha pecado? E o chefe? Ele não tinha consciência? Ele sabia muito bem que tinha sido injusto. Por causa da perseverança do seu subordinado, paciência e amor, ele chegou a pensar: a igreja que ele vai deve ser uma igreja que vale a pena ir. Foi assim que um fruto nasceu. Hoje, ainda há muitas almas que não conhecem o amor de Cristo. Devemos colocar em prática o amor fraternal, a união e o santo amor de Deus com as pessoas ao nosso redor. Não apenas quando estamos na igreja, mas também quando estamos fora dela. Deus nos deu o privilégio de compartilhar o amor com todos. Não devemos compartilhar esse amor com eles, já que nós recebemos o amor abundantemente? Não importa em qual situação estamos, seja na igreja ou em casa, devemos compartilhar o amor de Cristo com as pessoas ao redor do mundo. Esperando que vocês sejam filhos e filhas gentis de Deus, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.